e vamos direto para Itaperuna, no noroeste fluminense, porque você viu que a Dorlane Dell'Espost falou com a gente ao vivo lá do local. Em consequência do temporal de ontem, muitos transtornos atingiram as pessoas. Algumas cidades da região noroeste como um todo, né, estão sem energia elétrica. Dorlane está em Itaperuna, vai contar pra gente, porque hoje a cidade amanheceu passando por uma faxina, uma verdadeira faxina, né? Isso em consequência da forte... Olha, sinceramente, eu vi as imagens, Dorlane, fiquei impressionado. E o que te impressiona, eu tenho certeza de você, no local, são os transtornos causados por esse temporal, não é isso? Bom dia para você. Oi, Alexandre, muito bom dia para você também, bom dia a todo mundo que está assistindo o Balanço Geral. Muitos transtornos, muitos prejuízos os moradores estão tendo, até porque tem essa questão da energia elétrica, vários bairros de Itaperuna estão sem energia elétrica, assim como as ruas também estão com lama, então hoje é um trabalho de limpeza desses locais. A gente está num ponto aqui que é o bairro Vinhosa. E outra coisa também que aconteceu, Alexandre, por conta das fortes chuvas, né, principalmente das rajadas de vento, muitas casas ficaram destelhadas, muitas estruturas metálicas acabaram sendo arrancadas, né, e atrapalharam de uma forma geral o trânsito. Aqui, por exemplo, a gente está vendo o pessoal da prefeitura, a equipe de limpeza está fazendo a retirada, por exemplo, dessa estrutura metálica, mas, enfim, foram vários os transtornos. A gente vai agora assistir uma matéria que nós preparamos, mostrando um pouquinho da situação em Itaperuna para quem está em casa poder entender melhor. Agora a gente vai assistir o VT. Foi preciso ajuda do Corpo de Bombeiros para fazer a retirada da ferragem, que faz parte da cobertura de um prédio, arrancada pela força do vento. Itaperuna contabiliza os prejuízos provocados pelas fortes chuvas. De acordo com a Defesa Civil, choveu 41 milímetros em 1 hora. O dia amanheceu com equipes de várias secretarias na limpeza das ruas, que ficaram alagadas. Como foi ontem a chuva muito forte, muito vento, né? Então danificou bastante nossa cidade, caiu muitas árvores. Só de ocorrência de árvore em rua foi 58. A gente passou a noite tirando essas árvores das ruas e hoje nós estamos fazendo um serviço de limpeza, né? Aqui perto da prefeitura, lá perto do hospital. Estamos 4 frentes de trabalho hoje, fazendo as limpezas das ruas, e temos 3 frentes mais o Corpo de Bombeiro, dando continuidade em liberação de vias públicas onde a árvore caiu. O poder público faz o levantamento da população atingida. 38 pessoas estão desalojadas e foram encaminhadas para casas de parentes. Os ventos fortes destelharam imóveis em vários bairros. Destelhou a casa toda. Dezenas de árvores foram arrancadas e a rede elétrica foi atingida. Teve morador que viu o perigo de perto. Esta mulher reclama que está sem energia em casa. Ela mora no bairro Carulas. A preocupação é perder a insulina, que é usada no tratamento de diabetes da filha. Posso perder medicamento dela, eu posso perder as 3 insulinas que estavam no gelo. Ela vai estragar. O volume de chuva até era esperado para esta época do ano, mas as rajadas de vento ficaram acima da média. Segundo a Defesa Civil, em alguns pontos chegaram a 110 km por hora. Até a torre de uma rádio tombou. E neste posto de combustíveis é possível ver de perto os estragos. Parte da estrutura metálica do teto desabou. Por sorte, ninguém ficou ferido. Realmente, para essa época do ano, é sempre comum ter essa quantidade de chuva, de milímetros, mas quando vem assim de forma repentina e seguida desses fortes ventos, e em curto espaço de tempo, realmente causa esses transtornos. Essa época do ano é típico mesmo de muita chuva e vai ter mesmo, os próximos dias a previsão é de chuva, então que a população fique atenta a isso. A Defesa Civil faz o levantamento das áreas de encosta. Que a população fique atenta na questão do encharcamento do solo. Quem mora próximo a encostas, né, barrancos e tal, para que fique muito atento, porque o solo encharcado, então isso pode causar deslizamento. Essa orientação é fundamental, então qualquer emergência tem que entrar em contato com a Defesa Civil. Tem o telefone 199, que acaba sendo um telefone geral da Defesa Civil, mas também tem as redes sociais que acabam servindo, auxiliando a população nesse tipo de atendimento. Alguns bairros mais atingidos, a área central da cidade, por exemplo, próxima do Hospital
São José do Avaí, né, que fica aqui, também foi uma área bastante atingida, porque é uma área baixa. Então lá hoje pela manhã tinha muita lama, assim como uma área que fica próxima da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos acompanhando esse trabalho de limpeza no bairro Vinhosa. Por quê? Aqui quando chove, essa rua também fica alagada. Então a água já baixou, obviamente, mas agora precisa fazer a retirada desse barro, né, seco, dessa lama seca. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Alexandre, quem está em casa, tem mais ou menos uns 100 homens nas ruas fazendo essa limpeza em vários bairros, porque não tem só aqui que foi atingido, outros locais também. Outro ponto que é importante destacar é a questão das árvores que foram arrancadas. Eles tinham feito um levantamento, tinham sido mais de 58, mas provavelmente esse número pode ser muito maior, até porque existem árvores que caíram, né, que foram arrancadas dentro dos quintais, até mesmo na zona rural do município. Então o Poder Público Municipal está fazendo esse levantamento. Outra questão também que é importante destacar são os postes. Tem 10 postes que estão caídos no Morro do Cristo. Outro fato que chamou a nossa atenção aqui, Alexandre, quem está em casa, como é que os moradores já estão acostumados com essa situação quando chove. Aqui tem um estabelecimento comercial, por exemplo, Roberto vai vir aqui comigo, que eles acabam usando esse tipo de estrutura para evitar com que a água entre no estabelecimento ou entre até mesmo nas casas. Então é uma forma que eles têm também de se proteger. Então ontem, como teve essa chuva forte, eles acabaram colocando esse equipamento aqui. O prefeito da cidade também está acompanhando esse trabalho aqui no bairro Vinhosa. Mais cedo nós conversamos com ele e a gente vai assistir agora um trecho da entrevista. E a chuva trouxe grandes danos para a nossa cidade, destelhou várias casas, mas a gente está mobilizando para fazer um levantamento, para pedir, vamos dizer, ao governo do estado apoio, para a gente recompor essas situações. Praticamente todos os bairros, né, e região toda também, que foi atingida, porque o vento foi um vento forte e a chuva também, né, então veio a danificar. Nós estamos aí no levantamento para a gente chegar à conclusão que realmente aquilo que foi danificado. A chuva ela está pegando a gente de surpresa. Antigamente era inundação, agora não, agora vamos dizer, está vindo ventos fortes e provoca uma adversidade muito grande, porque esses ventos, vamos dizer, árvore, rede elétrica, então tem vários pontos na cidade que está sem energia ainda, então nós estamos mobilizados para fazer o levantamento e a gente está pronto para atender a população. Segundo a Defesa Civil, choveu 41 milímetros no período de 1 hora. É muito volume de chuva sim, mas já é esperado para essa época do ano. Rajada de vento que não, surpreendeu as equipes da Defesa Civil. Segundo eles, né, o vento chegou a 110 km por hora. E é claro que muito vento também traz transtorno relacionado à questão da energia elétrica. Existem bairros, Alexandre, que estão sem luz, no caso aqui de Itaperuna, desde ontem, 3 horas da tarde. Nós entramos em contato com a concessionária, que é responsável pela distribuição de energia elétrica, para saber como é que está a situação como um todo no noroeste fluminense. E de acordo com a concessionária, essa tempestade, né, os fortes ventos, castigaram principalmente essa região, derrubaram 2 torres de linhas de eletricidade de pequenas centrais hidrelétricas de outras companhias sobre a linha de distribuição de alta tensão que abastece a cidade de Itaperuna, Natividade, Porciúncula e Varriçai. Lógico que isso impactou o fornecimento de energia para os clientes dessa região. Parte dos consumidores afetados foram restabelecidos de forma remota, enquanto técnicos ainda avaliam a dimensão desses danos e a complexidade do trabalho para poder reconstruir as 3 estruturas da linha danificada. Além de afetar essa linha de distribuição de alta tensão, o temporal também lançou vegetação, objetos e até telhados sobre a rede elétrica, além de provocar inundações em vários pontos. Existem cidades que estão mais afetadas, como é o caso de Bom Jesus do Itabapuana, Porciúncula, Aperibé, Cardoso Moreira, Miracema, Varriçai e Itaperuna. Em alguns pontos, os alagamentos também estão dificultando os acessos, Alexandre, das equipes até os locais dos chamados. E a companhia continua atuando, eles aumentarem até 6 vezes o número de equipes em campo para poder restabelecer o fornecimento de energia elétrica para toda a região. Alexandre, é lógico, quando cai um temporal assim, forte chuva, isso acaba trazendo muito transtorno. Toda a população de uma forma geral. A gente está em Itaperuna, mas outros municípios do Noroeste Fluminense também foram atingidos. E é importante destacar o seguinte, para os próximos dias, continua tendo, Alexandre, previsão de chuva sim.
Vento não tem como prever essa intensidade de uma forma tão exata, mas que a população fique atenta para evitar maiores danos, prejuízos e até mesmo casos mais graves. Alexandre. Dorlane, 12h05 agora, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Dorlane fala direto ao vivo de Itaperuna, uma das cidades do noroeste fluminense que mais sofreram consequências do temporal que atingiu o noroeste fluminense na tarde de ontem. A gente está com imagens ao vivo e ao longo a Dorlane foi falando e eu fui chegando às conclusões diante das imagens que nos chegaram aqui. Mais do que a chuva, Dorlane, eu acho que foi o vento que levou mais transtornos para a população de Itaperuna. Por que eu falo isso? Porque qualquer chuva, tá? Seja mais intensa ou não, prolongada que seja, ela causa alagamentos na área central, em alguns bairros de Itaperuna. Vinhosa, a Cidade Nova, ou seja, sempre sofrem consequências. Os moradores, comerciantes estão cansados disso. Por que chove e lá enche? Porque Itaperuna é uma cidade de relevo, tá? É uma baixada, a área central fica numa baixada, choveu lá em cima, desce e traz todo esse barro que a turma está limpando aí. Então, a chuva já é do conhecimento, é recorrente esse problema. Agora, a ventania que foi vista ontem, se nós tivermos imagens aí, tá, substituindo as imagens que a gente está ao vivo do local, foi de impressionar, está rodando já nas redes sociais. Os transtornos foram inimagináveis, tá? E quando eu falo isso, até os especialistas em problemas climáticos estão boquiabertos com as novidades que estão acontecendo. Eles não estão conseguindo prever mais a questão do vento, dos temporais. Chuva sim, volume de chuva já está passando da capacidade deles de prever. Vai chover, mas quanto? Já não está sendo mais possível. Justamente por conta desses problemas climáticos que a gente está tendo aí nos últimos meses. Ou seja, Alexandre, eles estão se preparando melhor para poderem passar essas informações de prevenção à população, Dorlane. Outra coisa que chamou a atenção, né, segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 110 km por hora. E uma coisa que pelo menos eu já acompanho há muito tempo a região noroeste fluminense, nunca tinha visto, como foi o caso do destelhamento de tantas casas, assim como a estrutura de um posto de combustíveis, né, que acabou o teto também desabando, né, acabou a estrutura metálica ficando danificada. A cobertura de um prédio, Alexandre, que é feita de telha galvanizada, também acabou caindo no meio da rua, foi arrancada pela força do vento. E o Roberto Nascimento até mostrou agora há pouco uma calha. São aquelas calhas que as pessoas usam, né, da chuva para poder recolher essa água da chuva e jogar para a terra, que acabou também sendo arrancada. Então a força do vento foi muito intensa. Foi o que a Defesa Civil falou com a gente. A chuva, 41 milímetros, isso ainda é previsto para essa época do ano que chove bastante, mas não rajadas de vento com tanta intensidade. Outra questão também, Alexandre, que eles pediram para a gente ressaltar, e é muito importante porque no noroeste é o deslizamento de encosta. 41 milímetros de chuva acaba sendo um volume muito grande, tem esse risco nessas áreas, então as pessoas que moram nesses locais também têm que ficar atentos e qualquer situação entrar em contato imediatamente com a Defesa Civil, porque o deslizamento de encosta também é uma preocupação, Alexandre. Exatamente, as imagens aí à direita do seu vídeo, à esquerda do seu vídeo, são imagens ao vivo de Itaperuna, é o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, limpando a área aí. Se o Roberto Nascimento elevar um pouquinho a imagem, ela vai ver um morro lá no fundo. E há uma área que está bastante encharcada, por isso o risco de deslizamentos. É uma área habitada, você observa, o solo está encharcado. Se vier mais um temporal com tanta intensidade, com a mesma quantidade de água, isso é um risco absurdo de deslizamento. Ou seja, e é uma encosta. Essa encosta descendo, ela vai atingir o comércio e outras residências que tem aí no final dessa rua. Sem falar na possibilidade de tudo que estiver lá em cima descer também. Por isso o alerta da Defesa Civil sobre qualquer risco de deslizamento para a população procurar um local de abrigo, tá? Deixando para trás o que for lá, salve a sua vida e da sua família, a questão material é depois. Primeiro procure um abrigo. Há a possibilidade de novos temporais assim? A previsão da meteorologia não bate essa carta, entendeu? Não bate nessa tecla. Vai chover sim, mas nessa intensidade ou numa intensidade maior, ainda não há uma previsão. Então a gente está trabalhando isso junto com os meteorologistas para que eles possam trazer
todas as informações preventivas para a população, para que ninguém seja pego de surpresa aí. Dorlane, qualquer novidade aí, por favor, a gente viu que chegou o pessoal da Defesa Civil, qualquer novidade com relação principalmente à atualização, os números. Até então, 38 pessoas estão desalojadas na região de Itaperuna em consequência do temporal. Qualquer outra novidade aí você pode nos chamar, juntamente com o cinegrafista Roberto Nascimento, para que a gente possa atualizar todos que estão ligados aqui no Balanço Geral.